Olha que dia maravilhoso que a gente teve aqui, pessoal. Que sensacional que foi. A gente fazendo essa relação toda, quebrando o monopólio da esquerda em diversos aspectos, ensinando como é que se combate essa guerra cultural. E agora vem aquela cereja do bolo. Um ministro que não reza o politicamente correto. Um ministro que fala o que todos nós gostaríamos de falar, né? Que o Lula está enjaulado. Com vocês, Abraham Weintraub. Parar com essa balbúrdia. Obrigado. Obrigado, gente. Eu queria só dar uma pequena amostra do que foi feito desde o Fernando Henrique. O que foi feito não começou com o PT, começou com o Fernando Henrique. Porque juntos nós não seremos escravos. É disso que a gente está falando. A batalha da educação é sobre liberdade. Um analfabeto é um escravo. Ele não consegue nem andar de ônibus. Um analfabeto, ele é totalmente guiado, porque ele não consegue interpretar um texto. Quem sabe ler e escrever, não vota no PT. Internet, ler e escrever, acabou a discussão. Quem sabe ler e escrever e é autodidata, acaba aprendendo um ofício. E se tem um ofício, tem renda. E se tem renda, não depende de um demagogo ficar ameaçando. Olha, ou vota em mim ou corta o Bolsa Família. Educação da família e ensino na escola gera liberdade. Você não morre de AIDS, você morre de tuberculose. Então, você tem a doença oportunista e você tem a AIDS. Quem enfraqueceu o nosso organismo foi justamente... Ninguém começa no crack, você começa na maconha. Quem abriu a porta para o Lula entrar foi o Fernando Henrique. E esse trabalho está sendo feito há muito tempo. Exonera, exonera! Pega o livro didático, que maravilha! Na República Federativa do Brasil, nós temos 600 mil servidores civis na ativa. 300 mil estão no MEC. É do tamanho das Forças Armadas. Os poucos últimos anos do PT, da Dilma, aumentaram em 100 mil no MEC, só no MEC. Ah, é? Tá bom. Com concurso público e o STF, Ministério Público, a gente tem que usar a cabeça. Nós somos indivíduos, a gente está crescendo rapidamente. Uma coisa só que eu discordo do nosso amigo Eduardo Bolsonaro, que organizou tudo, está liderando esse processo todo. Que o Onix comentou, é o nome do futuro. Esse daqui é o cara do futuro. Mas eu não concordo com ele com uma coisa. É um mitinho, ele é um mitinho. Mas eu queria discordar dele de uma única coisa. O movimento conservador chato é da vovozinha, cara. A gente é muito mais engraçado que a petelhada. A Lava Jato mostrou a ponta do iceberg dessas famílias. A pontinha do iceberg. São famílias de empreiteiros. A Odebrecht foi para a cadeia. Mas tem mais família de empreiteiros tradicionais. 3, 4, 5, 10 gerações parasitando o Brasil. São parasitas. Frigorífico. Banqueiro. Político. São famílias na área jurídica que há gerações têm o controle de segmentos inteiros do Brasil. Só que isso se intensificou nos últimos 25, 30 anos. O mecanismo é que essas famílias, é um mecanismo isso, as famílias oligarcas e esquerdistas bilionários, são bilionários. Teve um aí do Rio Grande do Sul, que alguém falou o nome, que ficou bilionário
na advocacia. Perfeito? Qual é o nome mesmo? Vocês estão falando, eu não falei nada. Escondidas num manto falso de bom mocismo. Eu posso falar aqui de várias outras que não aparecem. Telecomunicações, alguém já pensou em uma? Não adianta bater no CPF, no CNPJ. Não adianta bater no CNPJ. Tem que bater no CPF. É ali que dói. E aí, vocês chegam e falam assim, exonera, exonera. Nós somos indivíduos com nosso CPF. Vocês têm que entender o tamanho da montanha que a gente tem que escalar todo dia. E vocês ajudam muito. Sem vocês a gente não tinha a menor chance. Eu era um de vocês na Paulista. Essas famílias que ainda não foram desbaratadas, elas ainda possuem uma grande parte do poder econômico e político no Brasil, no judiciário. São famílias que estão lá. E é contra isso que a gente está lidando. Como a gente desmonta, como a gente corta a gasolina. Para fazer manifestação precisa de dinheiro. Vocês repararam que as manifestações estão menores? Porque a gente está cortando a gasolina. Antes de exonerar, precisa cortar a gasolina. Só que a gasolina ainda não foi cortada. E aí? Vamos encarar o problema? Vamos enfrentar a raiz do problema ou vamos continuar batendo nos efeitos colaterais? O paciente está doente, tem que evitar a febre, tem que dar antitérmico. Mas se a gente não for no problema e enfrentar, bater de frente com eles, a gente vai virar escravo. Como na Venezuela. Os nossos filhos e as nossas filhas vão se prostituir por um pedaço de sabonete, que é o que acontece em país socialista. Estão destruindo as diferenças entre sexo, estão quebrando a nossa identidade individual. Porque se eu não sei quem eu sou, por que eu vou lutar? Destroem a nossa identidade familiar. Se eu não tenho filhos, para quem eu vou lutar? Eles destroem os nossos valores, nossas referências históricas. Cadê o José Bonifácio? Cadê os irmãos Rebouças? Cadê a princesa Isabel? Cadê a dona Leopoldina? Cadê os livros que sempre definiram a cultura brasileira? Cadê a Bíblia? Essa destruição, enfraquecimento, não é por acaso. Direito à defesa, ter arma, propriedade privada, tudo isso são sintomas de um ataque maior. Por que a gente está aqui? A gente está lutando aqui pelo quê? Liberdade. É a nossa liberdade. Eu falei en passant que o problema que a gente estava enfrentando é que os comunistas, o movimento de esquerda, era aliado aos grandes bancos, às grandes empresas. Eu não tive tempo de explicar com o que a gente estava lidando, mas para a gente ganhar estratégia de longo prazo, não adianta atacar os sintomas. Você tem que descobrir a causa. Quem é o nosso inimigo? Você tem o craqueiro, que é o lumpesinato, é o cara que perdeu tudo. É a massa de manobra total. Quem ele é? Ninguém. Quem você é? Não sou ninguém. O craqueiro é um momento extremo, mas você encontra muitas pessoas que estão nessa situação sem usar o crack. Eu vou achar outro termo depois. Mas é uma pessoa que perdeu todas as referências. Quem você é? Não sei, não sou ninguém. Não tenho casa, não tenho ofício, não tenho religião, não tenho os valores, não tenho ideologia, não tenho identidade, não tenho sexo, eu não tenho país, não tenho família e eu não tenho perspectivas. E principalmente as perspectivas intergeracionais. Isso é, eu não tenho perspectiva de lutar pelo meu filho e pelo meu neto, que é o que levava os hoplitas para a falange, para defender o que? A família dele, a próxima geração. Eu vivo o momento.
E numa situação extrema, eu uso crack. Pronto, já vai sair na Folha. Ministro da Educação usa crack. Quem é o inimigo? Quem é o inimigo desse movimento? É a família. Porque se você tem uma família, mesmo que você não tenha, mas você tem o potencial de ter. Quem você é? Tem alguém na família que tem um ofício. Eu sou um padeiro, eu sou um contador, eu sou um policial, eu sou um marceneiro, eu sou um empresário que tem um negócio assim, assado, frito, cozido. Eu tenho um ofício, eu tenho uma família, eu tenho valores judaico-cristãos no Ocidente. Quero um país melhor e mais seguro para os meus filhos e netos. Esse é o inimigo. Assim, monopólio puro é raro. Só um produtor é raro. O que a malandragem faz? Chama ter um market share muito grande. Eu não sou o único produtor. Não, mas você tem 90% do mercado. Na prática, você é um monopolista. Que é o caso da cerveja no Brasil. Mas essa dinâmica de sempre tentar pegar o monopólio é constante. E continuamente a gente tende a lutar contra ela. Vou dar outro exemplo. A Microsoft, esse bonitão aqui que posa de bom moço, esse cara daqui que posa de bom moço, na verdade, nada mais é do que um oligarca que arranca o couro. Lembra que eu falei que custo marginal é igual a preço? Qual é o custo marginal de você instalar um software a mais num computador? É zero. Vou instalar um software aqui, tanto é que tem, né? Vou instalar aqui, é zero. Todo o preço que você paga por um software é markup. Sendo que no passado, vocês vão lembrar, ele não tinha o melhor produto. Ele conseguiu esse monopólio porque ele conseguiu um contrato com a IBM, que tinha uma prevalência no mercado, e aí começou um jogo de monopólio tirando a competição. E chegou a essa situação. Quando a Google se viabiliza, o que aconteceu? O preço relativo do software da Microsoft caiu. Não é mais tão caro instalar Microsoft no seu computador como era no passado. Por quê? Porque hoje tem concorrência. E a Petrobras? Quem arranca o couro é o corrupto ou o funcionário da Petrobras, que ganha salários acima. E quem paga? A gente. O que aconteceu no Brasil? Desde o Fernando Henrique está acontecendo isso. Tem o CAD, que é a agência antitrust. Continuamente a gente vê monopólios e oligopólios sendo criados. Cerveja, bife, frango, papel e celulose, banco. Aonde você olha, setores e setores da economia se monopolizaram ou se oligopolizaram. Os campeões nacionais são o último capítulo desse desenho. Isso feito com o nosso dinheiro, porque tem incentivo fiscal, feito com juros através de BNDES, Banco do Brasil Caixa, fundos de pensão e olhos cegos e ouvidos moucos do CAD. Foi a única vez que isso aconteceu no mundo? Não. Foi a primeira vez que um partido com aspirações totalitárias chegou para algumas famílias de grandes empresários e falou: vamos conversar? Não. Já aconteceu isso antes. Alguns empresários de famílias alemãs começaram a se aproximar do Partido Nacional Socialista, deram dinheiro para o Hitler, começaram a ter uma relação incestuosa com o Partido Nazista, e quando o Partido Nazista chegou ao poder, Estado, partido e grandes conglomerados fizeram uma grande festa. Contratos, dinheiro, mão de obra, tudo num grande ciclo. Reich, Allianz, Bayer, ThyssenKrupp, BASF, Siemens, Mercedes-Benz, pode escolher. Todo mundo teve uma boquinha, uma tetinha. Até o Hugo Boss. O Hugo Boss fez o uniforme da SS e o uniforme da SA. Você vê, a inspiração do perfume, será que veio de algum lugar? Ou a Bayer. Opa, voltou. Ou a Bayer, se a Bayer é bom. A Bayer hoje é boa, não tem problema nenhum, eu uso aspirina.
Mas a Bayer fazia da aspirina ao Zyklon B. A Bayer não. A Farben, a IG Farben. Por quê? Porque a Alemanha hoje é uma democracia. O que eles fizeram? Quebraram essas empresas. A IG Farben foi quebrada em 3 empresas. BMW. Essa daqui é a família Goebbels. No bunker, ele dá cianureto para todas essas crianças de branco e esses 2 se matam. Esse daqui é o enteado do Goebbels, era filho do primeiro casamento dela. Ele escapou, ele não estava no bunker. Ele fundou, a família dele, né, o que originou são os donos atuais da BMW, da Mini e do Rolls-Royce. Mas não se metem mais no jogo totalitário na Alemanha. A Alemanha hoje é uma democracia, está livre desse cancro. Estados Unidos, 30 de outubro de 1939, pouco antes de começar, véspera da Segunda Guerra, no meio de Manhattan, desfile com as bandeiras americanas, todo mundo batendo palma. Opa, tem uma coisinha aqui na frente, o que é? Sempre houve jogo totalitário no mundo inteiro. A gente está vivendo uma reinterpretação desse jogo totalitário, que se aliou ao movimento marxista cultural, e essa é a causa do problema. A gente pode ficar atacando os efeitos. Ah, estão falando mal da Bíblia. Ah, estão falando que todo mundo nasce igual, com sexo, depois a gente escolhe o que vai ser quando crescer, né, de sexo. Né? Esse cara daqui é o Henry Ford, ganhando umas medalhinhas dos representantes da Alemanha nazista. O Henry Ford era um nazista. Ah, mas ele era brilhante. O Porsche também era brilhante. Eu uso aspirina. Esse cara daqui, na pessoa física, era um escroque completo. Só que a família dele não aprendeu que não pode, que é feio. Por isso que a Fundação Ford dá dinheiro para a ONG no Brasil cercar a minha família em Santarém para detonar comigo e com a minha família na frente das crianças. A Fundação Ford faz isso, interfere diretamente aqui no Brasil na nossa liberdade, na liberdade das nossas famílias. Mas não é só a Fundação Ford. E aí eu te pergunto, quem vocês preferem ser? O isentão do Chamberlain, que foi para a Alemanha, né? O Hitler foi lá e invadiu. O Chamberlain, isentão, razoável, bem educado, foi lá, apertou a mão do Hitler, falou, vamos conversar. Dialogando, a gente se entende. Entregou a Tchecoslováquia para o Hitler, voltou com apertou a mão do Hitler, voltou com um pedaço de pé e falou, paz no nosso tempo, fiquem tranquilos. Pouco depois, Segunda Guerra Mundial. Ou vocês preferem esse gordinho aqui, falava palavrão, bebia, contava piada, ia para cima. Eu já escolhi o meu lado. Obrigado, Dudão. Obrigado. Terminou. Obrigado, gente. Segura aí. All you calabrese do the mumble like a crazy, nigga. Mumble like a crazy, mumble like a crazy, mumble like